Agora a gente vai falar então sobre os efeitos da saúde. Na verdade, grande parte dessas coisas que a gente já vai falar agora, a gente já foi adiantando, né, no resto do curso, que ele provoca câncer, que provoca outros danos à saúde. Então, essas informações estão sendo sistematizadas, tá? Como a Patrícia tinha dito, né, quando a gente tem uma exposição ocupacional, a maior parte da nossa contaminação é através da via respiratória, né, a gente respira o produto químico, no caso do benzeno, ele vai até o final do sistema respiratório, até os alvéolos pulmonares e passa pelo sangue. Nós podemos também nos contaminar pela pele, até a pele intacta, e pela via digestiva, que é menos comum assim, de se contaminar no meio de trabalho. A maior parte do benzeno que a gente respira, a gente elimina pela expiração. Como ele é pouco solúvel, né? Então a maior parte entra e sai do pulmão sem transformação, né? O que é absorvido na corrente sanguínea chega a ser de 10% a 50%, dependendo da dose, do metabolismo, inclusive da quantidade de gordura no organismo. Então as pessoas mais gordinhas elas tendem a absorver mais benzeno do que as pessoas mais magrinhas. Tá? De forma inalterada, ele é eliminado um pouco pela urina, mas só 0,1% é eliminado da urina porque ele é pouco solúvel em água. Então a maior parte ele é transformado no organismo. Né? Então o que continua no organismo é transformado principalmente no fígado e na medula óssea, eliminado na urina na forma de grupos metabólicos. A Patrícia tinha dito também, né? O nosso organismo é muito sábio, quando a gente ingere ou respira alguma coisa que não é alimento, que não pode ser absorvido pelo alimento, ele é metabolizado, ele é pouco solúvel em água também, né? Ele é metabolizado até se transformar em produtos solúveis em água com facilidade. É o que acontece com o benzeno. Todos esses produtos de metabolização do benzeno, fenol, catecol, quinona, ácido percarbônico, transaminônico, eles são muito mais solúveis em água, então mais facilmente passam para a urina e são eliminados. Tá? Qualquer um deles poderia ser usado também como indicador biológico de produção. Também é absorvido pela pele, né, como eu já tinha dito, e a absorção é mais rápida durante o ferimento. Esse aqui é o desenhinho, né, do que acontece quando a gente respira. Ele entra pelo nariz e pela boca, passa pela traqueia, os broncos, bronquíolos, até chegar nos alvéolos, que é o finzinho do sistema respiratório. Aqui passa o sangue, né, deixa o gás carbônico, pega o oxigênio e pega também os poluentes que são solúveis e passam pelo sistema aqui dos alvéolos. Quando a gente respira uma coisa que é sólida, o que acontece? Se é solúvel, os próprios líquidos do nosso sistema imunológico que se formam no pulmão dissolvem aquela partícula e ela acaba passando pelo sangue. Se é uma substância insolúvel, no caso de um amianto ou de uma sílica, o dano é feito no nível pulmonar mesmo. Então vai câncer de pulmão, ou então a asbestose, uma silicose, que é mais ou menos esse o mecanismo de contaminação. Os produtos que contêm benzeno, como por exemplo a gasolina, então ele é absorvido pela pele, passa pela corrente sanguínea. Essa é uma informação interessante. Quando você está no ambiente com vapor de benzeno, o benzeno está no ar, muito pouco dele passa pela pele, pelo contato da pele com o ar, mas ele passa, chega de 1% do que está no ar, passa pela pele. Como o benzeno não tem limite de tolerância, até esse tipo de absorção é importante. Né? Para vocês aqui que têm roupa sempre com uniforme de manga comprida, é uma condição bem interessante do ponto de vista de diminuir a absorção pela pele, né? Que a pele está uma parte dele protegida. Então é mais rápido quando tem um ferimento, né? Que já tinha acabado de descer. E tem até uma pesquisa que foi feita por laboratório de coqueria, que eles, quando trocam o uniforme com mais frequência, tem menos contaminação. Então, esse gráfico, esse desenho aqui, ele tem a função seguinte. Claro que essa experiência, essa conclusão não foi tirada por ninguém expondo benzeno, né, trabalhadora benzeno, para saber como é absorvido, né? Foi feito com um produto menos
muito menos perigoso. Mas a conclusão desse estudo, mas esqueci de colocar referência aqui. A conclusão desse estudo é o seguinte: eles partem do princípio que a sola do nosso pé, principalmente a sola e a região do pé, é a região do nosso corpo mais protegida do ponto de vista da absorção química, né? Nós temos uma sola mais grossa, a humanidade durante muitos anos andou descalça, então com isso é o local que a gente tem menos absorção de produtos químicos. Nos outros regiões do corpo, o estudo é comparativo em relação ao pé. Então o pé é pouquinho, a palma da mão e o tornozelo já 5 vezes mais do que o pé, embora a palma da mão nossa também seja um lugar de pouca absorção, a palma mesmo, porque é mais grossa, né? Aí vai para as costas e o braço. A cabeça também tem uma absorção significativa, porque nós temos do couro cabeludo, pelo do cabelo, né? Então ela tem uma facilidade de penetrar produtos químicos através do pelinho, da terra raiz do cabelo. E a região que esse estudo mostrou que é mais fácil da absorção do produto químico é a região do escroto, né? Por que a gente sempre chama atenção para isso? Onde a gente se limpa quando suja a mão? Né? Justamente na calça, né? E é justamente a região que mais facilmente absorve o produto químico. Ou então o frentista, quando ele vai prestar os carros, ele mexe na altura da cintura, exatamente na altura de maior absorção. Então não é para deixar, para continuar usando roupa suja, quando se por acaso teve alguma contaminação nessa região, que é a região que mais absorve. Tem sempre que trocar roupa, qualquer região do corpo absorve alguma coisa, mas essa região é a mais fácil de absorver produto químico, né? Aninha, só uma pergunta. Então, seria verdadeiro dizer essa questão do VOC também daria isso tudo? VOC? Sim, da gasolina, com certeza. Tolueno, xileno, etilbenzeno, esses outros voláteis orgânicos também têm ação parecida. Tá? Porque, lembra que nós falamos no primeiro dia, eles são moléculas não polares, são facilmente absorvidos da gordura, nosso cérebro tem uma camada gordurosa de proteção, então eles podem penetrar no cérebro e aí afetam o sistema nervoso central. Tá? Então, todos os solventes orgânicos derivados do petróleo, principalmente muito polares, álcool, por exemplo, é mais difícil de se intoxicar via respiratória, igual as toxinas também, né? É mais digestivo e tem outros mecanismos. Mas os solventes todos derivados do petróleo seguramente provocam isso, tá? Álcool também provoca um pouco, né? Mas esses daqui são mais... Então, eu falo nessa condição dele mesmo em bruto, não está derivado ainda de solventes nem nada, esse VOC nosso, né? Que praticamente a maioria das tem nasce gasolina e o restante é petróleo também, que dá uma condição alta, né? Também tem, por essa mesma linha. Dessa mesma linha, certo? Por isso que ele estava comentando a questão lá de controlar o ar que entra na sala de controle. Se entram vapores derivados do petróleo, todos eles provocam isso. Porque tem uma... Nenhum desses sintomas é desejável para quem trabalha no controle, né? Os casos de intoxicação crônica, que são exposição a concentrações mais baixas, mais a longo prazo, pode variar desde uma diminuição da quantidade de células do sangue, que nós vamos ver daqui a pouco, até a doenças mais graves, como leucemia ou plasmemia, né? Nós estamos falando também que a NIOSH estabelece 500 pacientes como um índice perigoso da vida da saúde. Bom, intoxicação crônica, né? O que o benzeno provoca? A intoxicação mais característica é a alteração da medula óssea, que é justamente o local onde se forma o sangue do organismo humano, né? Então, consequentemente, afeta a medula, afeta o sangue, mas o benzeno também pode provocar a alteração dos cromossomos, do sistema imunológico, pode provocar vários tipos de câncer, e dano no sistema nervoso central e irritação da pele, como a gente já falou, né? No sistema formador de sangue, são as intoxicações crônicas mais características do benzeno, né? Ele age como a Patrícia tinha dito, inclusive, não é o benzeno diretamente, que é o agente tóxico, são os produtos da biotransformação do benzeno, que tem ação tóxica.
E aqui é uma explicação do que vem a ser a medula óssea, né? É um órgão formador de sangue, ele se localiza dentro dos ossos chatos do organismo, principalmente nós formamos sangue nesse osso externo, no osso da bacia, são os principais ossos onde a gente forma sangue, né? Mas ele ocupa a parte interna de todos os ossos, das costelas, dos ossos pélvicos, dos ossos no bulbo femotíbico, que são das pernas, do crânio, enfim, nós temos cerca de 1 quilo do nosso peso, é a medula óssea, tá? Ela, por ser rica em tecido gorduroso, ela facilita a deposição do bezerro. Na primeira aula, né, que a gente falou que o bezerro é monopolar, que por causa disso ele absorve gordura, aí ele entra na medula óssea com facilidade justamente no plasma, que é líquido, e no plasma existem esses 3 tipos de células. Cada uma delas com uma função específica, que você está aqui. As células vermelhas, os glóbulos vermelhos, eles têm a função específica de pegar o oxigênio que a gente respira, levar para todo o nosso organismo. O nosso organismo pega o oxigênio, metaboliza para dar energia para a nossa vida, libera gás carbônico, aí a hemoglobina, que é constituída do glóbulo vermelho, pega o gás carbônico, vai até o pulmão e joga fora o gás carbônico. Então, essa é a função do glóbulo vermelho. O glóbulo branco, os glóbulos brancos, que tem vários tipos de glóbulos brancos, que também são chamados de leucócitos, daí o nome leucopenia, eles são fundamentalmente importantes para o nosso sistema imunológico. Tá? Eles são a garantia principal do nosso sistema imunológico. Eles podem ser classificados em linfócitos, que são importantes na imunidade celular e produção de anticorpos, nos monócitos, que digerem substâncias estranhas não bacterianas, e os granulócitos. E as plaquetas. Para que servem as plaquetas? Esse tipo de célula sanguínea é responsável quando a gente tem um corte, elas é que provocam o estancamento do sangramento. Né? Elas fazem tipo de uma grandinha em cima do lugar que está sangrando, e essas são as células, as plaquetas, as responsáveis pela coagulação do sangue. Então são partículas fundamentais para a vida. Né? Qualquer perturbação em qualquer uma delas, consequentemente, afeta a nossa vida. Isso se chama genericamente de granulócitos. São 3 tipos, mais 3 tipos de células brancas, que são os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos. Cada um tem uma função, né? O eosinófilo aumenta em número na presença de determinados tipos de infecção, os basófilos são anticoagulantes, ajudam a coagulação, e os neutrófilos fagocitam ou digerem as bactérias. Então, cada partícula branca, das células brancas, tem uma função. Né? Qualquer uma delas que é alterada, altera a saúde da pessoa. Tá? Queria chamar a atenção para uma coisa. Qualquer alteração de uma dessas contagens, o médico vai dizer que a pessoa está com granulocitose. Né? É o nome do CID, da Classificação Internacional da Doença, para qualquer alteração aqui. Chama a atenção de uma coisa. Teve uma época, uns anos atrás, não muitos anos até, que tinha um perito da INSS aqui da Baixada Santista, que começou a dar muitos diagnósticos de granulocitose. E os peritos todos, por conta desses pontos de maracutaia aí, que alguns peritos fazem com o INSS, né, fazem doença que não existe, essas coisas que você já ouve ler no jornal de vez em quando, eles são muito fiscalizados internamente pelo INSS, para ver se não tem um que de repente começa a dar doença que não existe. Então esse perito especificamente, ele foi chamado pelo INSS, porque que história que é essa, né, que você está dando tantos casos de granulocitose? Isso chegou até na mão do Danilo, do pessoal do DNT, né? E a explicação é óbvia, você está da Baixada Santista, que tem um monte de empresa que trabalha com benzeno, e benzeno provoca granulocitose. Então, por isso foi necessário justificar para o INSS por que esse perito tinha tantos casos de granulocitose. Só para dizer para vocês que se chegar algum diagnóstico de granulocitose, é isso que representa.
Tá? Gangliocytose significa alteração de alguma dessas 3 tipos de célula branca, da célula branca. Pode matar. Eu não sei se pode exatamente matar, mas certamente você vai ter o seu sistema imunológico enfraquecido. Então, essas alterações, elas não matam. Mas se você tiver uma infecção, você não cura. Então, você pode ter um agravamento da saúde, não por conta exatamente dessa alteração, mas por conta de você ter o seu sistema imunológico afetado. Certo? Então, por exemplo, quem tem leucopenia, que pode ser alteração de qualquer uma dessas células, ele não tem inapto ao trabalho. Certo? Ele só não pode participar do exemplo, ele não está inapto. Né? A gente tem uma vez a cozinha para falar, mas o trabalhador com leucopenia é jogador de futebol. Olha daí. O único problema é que você levou um chute de esporte, ele pode ter uma batida e vai ter mais dificuldade de ser curado se tiver uma infecção contra o tipo, né? Mas ele não tem falta de energia, nada. Ele só está mais suscetível a ter uma infecção, uma virose, com muito mais dificuldade de cura. Então, pode ter como consequência dessa alteração uma doença oportunista, né? Que você não tem como tratar apropriadamente. Então, isso que é a consequência principal. Não há diminuição sozinha que vai te dar uma alteração de saúde. É a consequência dela no seu sistema imunológico que vai poder afetar o seu estado de saúde. Uma pergunta. Que momento, né, que a gente tem uma série de acompanhamentos, né, até chegar na situação em que você falou do exame de glóbulos, né? Que momento que causa uma lesão, vai ter medula lesionou? Não sei. Que momento? Não dá para saber. É muito pessoal isso. Sistema fisiológico de cada um. Da mesma forma que depende disso, nem todas as pessoas que ficam expostas vão ter, mesmo intoxicadas, não necessariamente vão desenvolver alterações na medula. Isso é muito pessoal, é muito subjetivo. Pode ser que ela esteja intoxicada, mas não alterou a medula. E se alterar a medula, Cada no sentido de ter respirado muito. Ter respirado, Ela respirou muito náusea. produto, mas ela não necessariamente alterou a medula, porque tem outras doenças que provocam que não são só alteração. Você pode ter uma exposição prolongada e nunca desenvolver uma doença relacionada especificamente ao benzeno. Mas você pode ter uma pessoa, como tem casos, a minha pode falar melhor disso que eu, que com 1 mês, 15 dias de exposição já fica doente. Aquele acidente dos 4 do pessoal que fazia trabalho no de plástico. Duas trabalhadoras novas em 2 dias de intoxicação maluca para caramba. agora Você tem outras duas que trabalharam no mesmo ambiente, foram internadas, foram óbitos depois de 1 ano. Então qual a diferença? O ambiente é o mesmo, o trabalho é o mesmo. A diferença está nos indivíduos, né? O sistema imunológico daquela pessoa, a carga genética dela, a carga de gordura, a alimentação, tem um monte de fatores que afetam individualmente as pessoas para poder nesse se caso, por intoxicar ou exemplo, não. o sangue que você está citando, tem retorno? Você consegue voltar ao normal? Então, é isso que a gente estava falando quando a gente discutiu o granula de São Paulo. O organismo pode até produzir mais, reagir a essa diminuição e a contagem da célula retornar ao normal. Mas isso não garante que você não tenha tido uma lesão na medula, que não tenha tido uma parte da sua medula muito comprometida. Porque o nosso organismo, mesmo quando você tem uma parte comprometida, dependendo do local, o resto da medula, ela pode se produzir mais e suprir aquele pedaço comprometido. Agora, se você se expõe de novo, a probabilidade daquele pedaço comprometido ficar desencadear um câncer é muito grande, muito maior do que quem nunca teve leucopenia. A pessoa vai ter leucopenia, né, na fase da exposição, depois de 4, 5 anos, que é a média que os pesquisadores lá no Brasil identificaram, ali a Geralda, o doutorado dela, foi bem em cima disso, né? Ela viu que depois de 4, 5 anos, grande parte dos trabalhadores voltavam com a contagem das células ao normal, com a favor da normalidade. Mas pode ter tido um comprometimento da medula óssea. Né?
Uma forma de você saber se a medula está comprometida é fazer biópsia de medula. Aí o médico vai, fura o osso, tira um pedaço da medula e analisa. Só que, quando ela tem uma alteração, não é toda ela que necessariamente está alterada. Pode estar alterada um pedaço que não é onde você tirou a amostra. Então, às vezes, mesmo que a biópsia dê normal, você pode ter tido um pedacinho lá que não foi detectado. Mas o hemograma também é suficiente, né? Para detectar o hemograma. O hemograma ele vai te dar a contagem dessas células todas. Tá? Por isso que quando o hemograma é completo, ele dá a contagem de todas essas células aí. Até inclusive contagem de plaqueta, morfologia, nós vamos ver depois também, né? Às vezes o jeitão da célula altera, que também pode ser. Mas eu digo assim, só seria necessário fazer essa análise da plaqueta, a análise da medula, né? Se tiver alguma alteração no hemograma, né? Isso não faz sentido. Não é só alteração no hemograma que você já faz a biópsia de medula. Não, eu sei. A biópsia de medula é um negócio muito colorido e o médico só recomenda para confirmar o diagnóstico. Tá, isso que eu Então, se a pessoa já tem uma paciente medula implantada, ou se ela já tem uma leucemia, porque aí a medula toda fica comprometida, aí ele pode pedir uma biópsia de medula para caracterizar a leucemia, porque tem vários tipos de leucemia, para ter alguma complementação maior sobre o diagnóstico. Pode haver também um aumento do leucócito. Aí você tem uma leucocitose, que é um aumento. Pode ter também uma trombocitopenia, que é a diminuição das plaquetas. Plaquetas e trombócitos são sinônimos quando a gente fala de sangue. Então, nesses leucocitoses, aumento dos leucócitos, esses leucócitos é a nossa defesa, isso é muito pra gente. Se é um aumento, eu não sei te dizer. Eu tenho a impressão. Porque você aumenta muito as células de defesa. Doenças autoimunes. É isso que eu ia falar. Quando você aumenta muito as células de defesa, ela acaba atacando o próprio organismo. Aí começam as doenças autoimunes. Você vê que tudo Então, acontece ao contrário. Né? Às vezes você tem um sistema de defesa diminuído, você tem um sistema de defesa tão grande que você ataca você próprio. Né? E tem essa defesa autoimune, essas doenças autoimunes também são muito ruins, né? Às vezes são degenerativas. E não tem cura, né? Essas doenças autoimunes. Geralmente não. Você tem tratamentos que conseguem controlar ou minimizar os sintomas. As doenças autoimunes são uma falha genética, é um defeito de fabricação. Você nasce você quando tem uma doença autoimune, você já nasce com a doença. Não, o que acontece só é que não necessariamente você vai vir a desenvolver a doença. Às vezes tem pessoas que podem passar uma vida inteira sem desenvolver a doença e outras. Agora, o gatilho que faz com que essas doenças autoimunes passem a se manifestar, para algumas doenças eu sei que já tem estudos que conseguem identificar, mas geralmente, às vezes, desde uma crise de estresse até uma internação, Que pode desencadear. ou seja, é muito variável. Mas é um defeito de fábrica, você já nasce com, é genético. 90, acho que não tem nenhuma doença autoimune que seja. A não ser quando é uma intoxicação desse tipo, né? Por exemplo, se o peixe ele quando não toma leucocitose, ele pode estimular uma doença autoimune, por exemplo, né? Você vai fazendo uma pessoa ou outra, depende da carga genética dela também. Mas ela já tem essa predisposição e ainda se expõe a um agente químico que provoca leucocitose. Nesse caso é uma resposta ao oportunidade de você ter uma doença autoimune. Que a gente já tinha falado, né, que você diminuir as plaquetas, que também chama trombócitos, você vai diminuir a possibilidade de coagulação do sangue. Às vezes pode acontecer uma macrocitose, que são, por exemplo, células vermelhas aumentadas de tamanho, e isso altera a capacidade das células de botar oxigênio, os gases. Pode ter uma coisa chamada pontilhado basófilo, que são estruturas anormais do citoplasma das hemácias. Pode ter uma hipersegretação do núcleo, do neutrófilo, chamada anomalia de Selger,
né, que é uma alteração morfológica, e quando se altera morfologicamente, se altera a função também. Tá? Então você vê a quantidade de coisa que o benzeiro pode provocar, né? Marcas, plaquetas aumento de tamanho. Aí pode acontecer que o organismo para de produzir sangue praticamente. Então, a aplasia de medula, ou pancitopenia, que é a diminuição das células todas do sangue, é uma depressão generalizada da medula óssea que se manifesta por redução importante de todos os tipos de células ao mesmo tempo. Então, é como se o organismo parasse de produzir sangue. Então, você imagina que a gravidade de uma aplasia de medula. Tá? Normalmente, a única saída é transplante de medula, que nem sempre é bem sucedida. Você pode ter uma eosinofilia, que é um aumento também dos eosinófilos, que também ajuda o sistema imunológico. E os cânceres, né? As leucemias ou os cânceres de sangue. Existem vários tipos de leucemia. A leucemia mieloide aguda é o que tem mais relação com o benzeno, né? Mas pode também provocar outros tipos de leucemia. Essa mielomonocítica, a monocítica, a propielocítica, aguda e diferenciada, o linfóide agudo, enfim, né? Não vou ficar falando desses nomes, mas só para vocês terem ideia de que tem vários tipos de leucemia que os benzenos podem provocar. Benzenos provocar, então, qualquer uma dessas alterações, sendo que a leucopenia e também a eosinofilia são as alterações mais precoces, por isso que no começo da história do benzeno, a leucopenia é que era a ação mais identificada, né? Isso daqui a gente já falou, existe uma relação causal de exposição benzeno à leucemia, isso está mais do que comprovado, e uma comprovação causal também entre benzeno e aplasia de medula. Não há limite de exposição, então 15 vezes. Né? Pode também causar alterações cromossomiais, foram observadas alterações dos cromossomos numéricas e estruturais nos linfócitos, na célula da medula óssea, trabalhadores do espaço benzeno. É possível fazer uma avaliação dos danos através de técnicas citogenéticas. Tem vários laboratórios do Brasil hoje que já faz essa avaliação citogenética. Claro que até afeta a alteração imunológica, porque se diminuir a célula branca vai afetar. Alterações dermatológicas, quando cai na pele, provoca vermelhidão, irritação crônica. Ações neurológicas e neuropsicológicas, e que eu vou falar em detalhe, para vocês terem uma ideia. O benzeno, assim como todos os solventes, pode causar falha no processo de aquisição de conhecimento, detectado nas áreas correspondentes à atenção. Olha, ele pode perturbar a atenção, a percepção, a memória, a habilidade motora, a percepção do espaço, que é a capacidade de absorver o movimento de um objeto no espaço, a capacidade de observar e construir um objeto a partir de um modelo, afeta a função executiva, isso é, a que envolve o planejamento, a organização, a sequência de como realizar uma tarefa, raciocínio lógico, linguagem, aprendizagem. Olha, todos os solventes provocam isso. Mais um motivo, né, da gente imaginar que na calda de corredor pode ter solvente. Então, os solventes, eles também provocam perda auditiva. Não é só o ruído que provoca perda auditiva. O ruído adicionado à exposição ao solvente, a perda auditiva é muito mais significativa. Tá? Então, todos esses solventes também provocam perdas auditivas, diminuição gradual da audição, zumbido, vertigem, dificuldade de interpretação do que se ouve. Isso daqui para mim está sendo assim bem. Por isso que quando às vezes tem que perguntar o que você falou, é porque não é que eu não ouvi, eu ouvi que você falou um pouco, só que eu não entendi. Às vezes eu não consigo, isso eu tenho mesmo, não consigo interpretar o que a pessoa falou, não consigo distinguir o som. Né? Aborto espontâneo em problemas menstruais, isso também é bastante significativo em mulheres expostas a benzeno. Tá? Existe um estudo recente até no Brasil com frentistas. Os frentistas costumam ter muito mais aborto do que as mulheres em geral. Isso tem a ver com a exposição a benzeno. Ele é teratogênico. Isso daqui é informação
ele passa pela placenta, né? Alguns estudos, em outros não. A exposição parental pré-natal materna ao benzeiro tem sido associada a um câncer de crianças. 2 estudos mostraram um risco significativo de aumento de leucemia infantil associado à exposição paterna ao benzeno, enquanto o outro não mostrou associação. Então, isso não é uma coisa absolutamente comprovada do ponto de vista científico, mas há uma relação intrigante, vamos dizer assim, suspeita de que até o pai se expondo ao benzeno, ele pode afetar a criança, né? Porque as mulheres, elas já nascem com os 400 óvulos que vão dar origem à sua vida produtiva. Os homens não. Os homens produzem espermatozoide todo dia. Então, a possibilidade de ele se contaminar também está presente. Se ele se expôs muito, né, produziu o espermatozoide. E a exposição a benzeno, ele pode ter uma mutação genética, né, porque você viu que o benzeno provoca alterações cromossomiais, e eventualmente, se aquele dia foi o dia que ele gerou uma criança, ele poderá estar passando também para o filho alguma alteração. Essa informação é interessante porque é muito comum a gente sempre achar que quando tem uma alteração do feto, sempre a mulher é responsável, a exposição da mulher é responsável. Cada vez mais a gente tem visto estudos que mostram que também o homem exposto a alguns agentes, eles também podem ter uma contribuição significativa a uma eventual alteração do feto. Tá? Então, essa coisa ainda tem pouco estudo sobre isso, né? Chamando a atenção sobre isso, mas com precaução é bom a gente evitar essa exposição. Outra coisa, o benzeno está relacionado cada vez mais com câncer de mama em mulheres e em homens. Tá? Já temos estudos que mostram que o câncer de mama em homens é menos de 5% do total de câncer de mama que é registrado. Né? Muito pouco caso, perto das mulheres, né? Câncer em homem. E tem assim, uma coisa curiosa, porque as mulheres, pelo menos, elas são estimuladas a fazer autoexame, a fazer mamograma. Agora, eu nunca vi uma campanha de homens fazer um autoexame, por exemplo. Né? Às vezes, quando cresce a mama, ele acha que é por causa da gordura, né? Que ele está engordando, fez musculação, esse tipo de coisa. Mas eu acho que vamos começar a pensar nisso. Né? Pensar que a poluição ambiental, a exposição a produtos como benzeno também provoca câncer de mama em homens. Né? Todas as alterações hematológicas devem ser valorizadas, investigadas e justificadas. O trabalhador deve passar por exames periódicos, clínicos e laboratoriais. Entre os exames do laboratório é necessário fazer, entre os exames desse pedido do laboratório, é necessário fazer semestralmente o hemograma completo, com plaqueta, com todas as alterações de célula, tudo. O hemograma é um dos principais instrumentos laboratoriais para detecção de alteração sanguínea depois do benzeno. E depois o resultado do hemograma deve ser comparado com valores de referências qualitativos e quantitativos. Tá? Aí está um tempo que a gente até já falou. O trabalhador, ele é padrão dele próprio. O que significa isso? Se no exame admissional ele entrou com 6.000 leucócitos, depois foi para 6.500, 6.200, 6.300, né? Ele vai ter glicopenia, mesmo que cada exame individual esteja dentro da faixa de normalidade. Né? A faixa de normalidade dessas células é muito grande. Leucócitos tem laboratório que começa de 4.000, vai até 10.000, 4.500, até 10.000, 5.000, até 10.000. Cada laboratório, alguns laboratórios deles próprios já usam faixas diferentes. Né? Então, se você pegar um valor, com uma faixa muito grande, um valor só assim, não significa nada. Você precisa ter justamente uma série histórica para saber se a pessoa está tendo alguma alteração hematológica. Né? Por isso que a gente fala que os valores devem ser do próprio indivíduo, do período decorrente a qualquer alteração. O laboratório é padrão de glicose. Caso esses valores sejam desconhecidos, admite-se como supostamente anormal toda a leucopenia após a investigação. Né?
desde que a outra causa seja encontrada. Então, os resultados têm sempre que ser dados uma série histórica, coloca o trabalhador, coloca aqui as plaquetas e os diagnósticos numa tabela e faz o gráfico. O que a 776 preconiza é que você, depois do tempo, não pode ter uma queda maior do que 20% da contagem em relação a quando o trabalhador entrou ou o primeiro exame de sangue que foi coletado naquele trabalhador. Tá? Se é 20%, é uma suspeita muito grande de leucemia, de lesionismo. Aí o médico tem que investigar, tem que ver se não tem outras causas, para realmente bater martelo. Mesmo que tenha outras causas, eles escolhem outros agentes, se trabalhar também com o benzeiro, no mínimo o benzeiro é um bom fator para poder desenvolver a doença. Então, você tem um exame médico alterado. O médico falou, esse trabalhador é suspeito de benzenismo. Ele faz mais 3 exames com intervalo de 15 dias e aí percebe que teve uma redução de 20% em relação aos resultados anteriores, não aqui, no missional dele. Aí o médico fala, depois o médico suspeitar de variações menores, da presença de outras alterações, elas devem ser consideradas para a indicação de exames complementares. Quando ele constata uma alteração persistente, ele pode fazer o diagnóstico de benzenismo. O exame admissional é o padrão do trabalhador. Certo? Depois tem que ver como é que ele altera com o tempo. Mesmo após a remissão, né, a voltar ao normal, ao exame médico, ou de outras manifestações clínicas, os casos deverão ser acompanhados clínica e laboratoriamente de forma permanente, com periodicidade pelo menos anual, através de exames complementares. Tá? Então significa o quê? Mesmo que o trabalhador volte, ele está lotado num local que o GTB concordou, a empresa concordou, ele tem sempre que ser acompanhado de forma diferenciada na questão da saúde, porque ele pode vir a desenvolver uma doença mais tarde. Alguns estudos mostram que a exposição intermitente à benzena é pior que a exposição contínua. Então, veja, é mais perigoso o trabalhador ficar constantemente exposto a concentrações baixas do que ele ir voltar à exposição. Esse tipo de conclusão também é presente em outros tipos de risco. Por exemplo, o fumante que para de fumar, começa de novo. Para de fumar, começa de novo. Tem mais chance de ter câncer de pulmão do que o cara que fuma direto. Só que o cara que fuma direto também pode ter câncer de pulmão, mas em termos estatísticos, quem vai e volta, tem mais chance. Por quê? Você afasta a exposição. Seu sistema imunológico trabalha, tal, leva você a um estado de cura, né? Melhoria da situação tal. Daí você expõe de novo. Aí, de novo, agride. Aí você vai, você para de expor, o sistema imunológico vai lá, trabalha, tal, para recuperar seu estado de saúde. Então, esse vai e volta, é mais perigoso do que você estar exposto durante todo o tempo. Então, justamente essas são as atividades de vocês. São atividades intermitentes. Ninguém fica o tempo inteiro numa posição só. Tá? Então, tem que tomar cuidado mesmo